fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, todo fôlego que diga tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então levante as suas mãos aos céus, Pai querido e Pai amado. Senhor, estamos aqui nessa noite porque cremos nessa bondade do Senhor na nossa vida, Pai. Nós cremos, Senhor, meu Deus, naquilo que o Senhor prometeu na tua palavra, que é credes o Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, Pai. Nós cremos na salvação do Senhor no nosso lar, Pai, para aquele familiar, Senhor, que precisa, que está desviado, afastado, ou que nem mesmo nunca conheceu ao Senhor, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Por isso estamos aqui, Senhor, nesta noite. Oferecemos ao Senhor a nossa vida, Senhor. Oferecemos ao Senhor o nosso coração, meu Pai. Oferecemos ao Senhor a nossa casa. Abrimos as portas do nosso lar para o Senhor. Vai abrindo, vai dando, meu irmão, minha irmã, liberdade para Deus trabalhar. Diga: eu abro, Senhor, o meu coração nessa noite para o Senhor. Diga: eu quero te ouvir, Senhor. Diga: fala ao meu coração, traga a fé, a direção que eu preciso. Fala: Senhor, traga para a minha vida, oh Senhor, meu Deus, aquilo, meu Deus, que eu preciso para ver a minha casa restaurada, para ver o meu lar abençoado, Senhor. Oh Jesus, por isso estamos aqui e buscamos a tua face, porque está escrito: aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta, Senhor. Então abençoa, diga para Ele: abençoa a minha casa, Senhor. Diga: abençoa o meu casamento, abençoa os meus filhos, meus netos. Diga: abençoe meu irmão, minha irmã. Diga: abençoe o meu pai, minha mãe, Senhor. Oh Deus, abençoamos a nossa casa agora pela fé, Senhor. Colocamos a nossa fé em ação e chamamos as coisas que não são como se já fossem. Oh Senhor, então opera. Oh meu Deus, então abençoa. Abençoa sim a nossa casa, o nosso lar. Renova aqueles que estão aqui, Senhor. Olha para aqueles que precisam do renovo do Senhor. Oh Pai, por isso aqui estamos. Queremos, meu Pai, ouvir a tua voz, com a tua mão levantada aos céus. Para terminar, declare: és fiel em todo tempo. Diga: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, igreja, fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Com a sua mão levantada aos céus, repita assim comigo. Diga: Senhor meu Deus. Diga: Senhor meu Pai. Diga: eu vim aqui hoje. Diga: para buscar, Senhor. Diga: a tua presença. Diga: que eu saia daqui hoje. Diga: abençoado, renovado. Diga: fortalecido. Diga: no Senhor, meu Pai, em o nome de Jesus. E você que crê nisso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, que Ele merece, meus irmãos. Glória a Deus. Boa noite. A paz do... Tudo bem, irmãos? Como é que vocês estão? Assim, 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 hein? Chegou assim, ó, que Jesus faça assim com a gente. Diga glória a Deus. Amém? Pode se sentar, sejam todos bem-vindos. Que bom que você veio. Abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo de número 41, em nome de Jesus. Gênesis 41. Vamos dar continuidade ao estudo de José. Amém, gente? Em nome de Jesus, que Deus venha falar ao nosso coração, irmão. Que de verdade você esteja aqui nessa noite para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém ou não amém, gente? Em nome de Jesus. Eu falava hoje durante o dia, irmãos, que nesse capítulo a vida de José, ela vai parar de oscilar, né? Falava hoje durante o dia, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Tem hora que as coisas estão indo muito bem, mas tem horas também que a luta vem e vem pesada, não é verdade? Mas só que vai chegar um momento, vai chegar uma hora que isso vai acabar. Diga glória a Deus, pessoal.
vai chegar um momento, não que as lutas vão acabar, não, a luta, Jesus ele diz, no mundo tereis aflição, mas só que nós vamos ver de fato, nosso familiar se converter, amém gente? Vamos ver de fato aquele problema que enfrentamos passar. Então nesse capítulo 41, José vai se tornar governador, e a Bíblia não fala que ali mais nada aconteceu, porque o propósito se cumpriu, a promessa se cumpriu, o sonho se cumpriu. Então eu creio também que na nossa vida assim será, em nome de Jesus, amém gente? Em nome de Jesus. Vamos para a leitura do texto, Gênesis 41, texto conhecido, tá? Mas vamos tirar lições importantes para a nossa vida. O verso primeiro, vamos ler o verso primeiro e alguns outros também. Diz assim, vamos lá. Então Gênesis 41, verso 1, preste atenção. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava ao pé do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, magras, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. Pula para o verso 8. E aconteceu que pela manhã o espírito de Faraó se perturbou, e enviou e chamou os adivinhadores do Egito, chamou também os sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, e ninguém havia que os interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e o padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a intercessão do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-los, interpretou-nos os nossos sonhos, cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou-se as suas vestes, e veio até Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, mas olha isso, Deus, ou Deus, não tem o mas vamos lá, Deus dará resposta de paz a Faraó, diga glória a Deus. Então, para finalizar, isso não está em mim, mas Deus dará resposta de paz a Faraó, diga bem gente. Então vamos lá, presta atenção. Depois que José ele revela, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro seria reestabelecido, a sua posição diante de Faraó. Aconteceu. Já o padeiro ele seria enforcado. Depois que acontece isso, José até vira para o copeiro e fala: olha, lembra de mim quando você estiver bem. Mas eu lembro que na semana passada no estudo nós falávamos aqui que às vezes nós imaginamos que José ele pede para que o copeiro se lembrasse dele, mas só que nós vemos também que o próprio Deus conservara José para algo maior, o tempo propício, o tempo preparado. Irmãos, semana passada nós falamos sobre isso. É muito importante eu entender que há um tempo determinado por Deus para todas, igreja? As coisas. Quando nós entendemos que há um tempo determinado para todas as coisas, lá na carta aos Hebreus também nos orienta: necessitais de paciência, para que depois que eu tenha feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então não é fácil, porque às vezes nós queremos sim que o familiar se converta no nosso tempo, queremos que ele tome a decisão no nosso tempo, queremos que as pessoas aceitem Jesus no nosso tempo, que mude de vida no nosso tempo. Não é fácil. Nós que estamos aqui na quarta-feira buscando pela família, estamos aqui pleiteando uma guerra, queremos ver a nossa família salva, mas mesmo mediante disso e para todo propósito, há um tempo determinado.
Então, o que nos é necessário é o quê? Essa paciência de saber esperar no Senhor, de confiar no Senhor, de saber que aquilo que há de vir, virá, e não o que, igreja? Tardará. Então, passando-se 2 anos, aí o faraó, ele tem o sonho no qual nós conhecemos muito bem, das vacas gordas, das vacas magras, das espigas bonitas e das espigas feias, e sabemos que viria 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E é aqui que surge de novo, né, ou melhor dizendo, é aqui que José, é nesse momento que José ele é lembrado pelo copeiro. E observe como que ele foi parar na presença de Faraó. Verso de número 8, aconteceu que pela manhã o espírito de Faraó se perturbou. Eu não sei se você que está aqui já teve um sonho alguma vez que seu espírito se acordou perturbado. Pastor, que sonho é esse? Que eu já tive sonho onde eu acordei que eu fiquei angustiado, acordei até orando, meu Deus, está amarrado esse sonho. E acontece. Então Faraó ele tem um sonho que o espírito dele se perturba. E o que Faraó faz? Chama os adivinhadores, chama o sábio, ninguém ouve que interprete. Aí no verso 9 a Bíblia diz assim, então falou o copeiro mor a Faraó dizendo, dos meus pecados me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado, me mandou para a prisão na casa do guarda, a mim e o padeiro mor. Então sonhamos o sonho na mesma noite. Verso 12, e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes o sonho, e ele interpretou os nossos sonhos, cada um interpretou conforme o seu sonho. Então olha que interessante isso daqui, certo? A oportunidade surge para José através daquilo que o copeiro falou de José para Faraó. Então eu falava hoje durante o dia, irmãos, a importância que é aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito, né? Quando eu já vi, né, e na Bíblia tem outros exemplos que eu já vou falar, mas é muito importante observarmos o que as pessoas falam de nós. O que a pessoa fala? Olha, vai lá e tal, fulano tal, beleza. Então a porta no caso para José, né, a porta de entrada foi o bem que o copeiro falou em cima de que era o dom de José. Então ele fala bem de José para Faraó, que é onde Faraó fala, vai lá e traga José. Mas da mesma forma foi com Davi. Quando Saul estava com o espírito perturbador da parte do Senhor, a Bíblia fala que os mancebos de Saul falou para Saul, olha, pega alguém, meu senhor, que toque harpa, para que quando o espírito perturbador vier sobre você, ele venha tocar, entoar louvores ao Senhor, e o espírito venha se afastar. O que Saul falou? Procure alguém que toque bem. Aí falaram, olha, temos um, se eu não estiver enganado, benjamita, salvo engano, vai falar, homem valente, né, que era Davi, homem de boa presença, de gentil presença, homem que fala bem, eloquente, um homem, e não só isso, não tinha mais qualidade, mas ele vai dizer assim, e o Senhor é com ele. A porta para Davi também se abriu por aquilo que as pessoas falavam dele. Olha para José, tem um hebreu, Senhor, que revelou o meu sonho e o sonho do padeiro, e se cumpriu conforme a interpretação. Para Davi, olha, temos um, né, que é um valente e tal, e aquela coisa, e o Senhor é com ele, e toca bem. A porta se abriu. Quando nós olhamos para Daniel, irmãos, quando o filho de Nabucodonosor reinava, houve um dia de festa que ele profanou com os objetos do templo. É a mesma coisa de eu pegar o teclado da igreja aqui, o outro é meu, né? Mas esse daqui é o da igreja. É a mesma coisa de eu pegar o teclado da igreja e vou lá tocar um forró lá no mundo lá. Meu irmão, isso daqui é consagrado ao altar, isso é muito sério. Então, né, quando o Beltesazar, não me esqueço o nome dele agora, mas quando o filho de Nabucodonosor, ele foi lá e começou a beber nas coisas que era do templo, da época que estava guardado, veio uma mão e escreveu na parede lá, riscou lá. Então ficou perturbado todo mundo. Aí o que falaram para ele? Tem um que é sábio da época do teu pai. Olha só, mais uma vez, né, a coisa acontecendo, por quê? Porque através da palavra, irmãos. Então sabe o que eu ensinava durante o dia? Tem gente que não dá importância para isso,
Mas eu gostaria que você refletisse em você mesmo. O que a sua família fala ao seu respeito? O que o seu filho, o que seu marido, o que sua esposa, o que seus pais, o que as pessoas que são mais próximas, que no caso é o cônjuge, quem tem cônjuge, são os filhos, quem tem filho, é o pai e a mãe, quem mora com o pai ou a mãe, o que eles falam de você? Porque existem pessoas às vezes que estão ouvindo do seu cônjuge, do seu familiar o seguinte: olha, você trata na rua todo mundo bem, você tem paciência com todo mundo na rua, mas dentro de casa você não tem essa paciência. O que está acontecendo? Então peraí, como é que eu quero converter a minha família, sendo que às vezes eu não tenho dado ouvido às queixas de dentro da minha casa? Então a pessoa se queixa dizendo: olha, você tem paciência com Deus e o mundo lá fora, mas dentro de casa você trata todo mundo mal, fala com todo mundo, fala de qualquer jeito com a gente. Então você está disposto para todo mundo, mas quando eu peço para trocar uma lâmpada, um exemplo, nunca pode, nunca dá. Aí fulano pede, ciclano pede, aí a pessoa está lá. Agora quando é dentro de casa, e aí? Então, sabe, a porta também para a conversão da nossa casa e da nossa família tem que ser aquilo que elas estão falando de nós. Então existem pessoas que estão dizendo: ah, fulano, poxa vida, tal, você é ignorante. Às vezes está falando lá: ô fulano de tal, ô pai, ô mãe, você está muito ausente. Então é o pai, é a presença de um pai, é a presença de uma mãe, é a presença de um marido. Ô fulano, você está frio, você está esquisito, então você está diferente, você está indiferente. Então ouvir aquilo que as pessoas elas estão falando, principalmente os da nossa casa, irmãos, principalmente da nossa casa, vai abrir portas para que então, de verdade, vamos dizer assim, né? Vai abrir porta para que estejamos na presença de Faraó, vamos dizer assim, vai abrir portas para que algo aconteça na nossa vida, para que algo aconteça na nossa família, para que algo aconteça dentro da nossa casa. Então, sabe, eu não posso querer: ah, pastor, eu vou orar, ah, pastor, eu vou buscar, ah, pastor, sabe e tal, e aquela coisa, eu estou orando, eu estou buscando, mas diante das queixas, irmão, eu estou aqui há 1 ano e 3 meses, arredondando, e eu sempre falo: escute as queixas dos seus familiares, irmãos. Não é à toa que as pessoas se queixam. Não é à toa que alguém vira para você e fala: olha, você está diferente. Não é à toa que alguém vira para você e fala assim: você está sem paciência. Não é à toa que você está falando: olha, sabe, não pode ser assim. Ouça as queixas, sabe, e esteja aberto àquilo que as pessoas estão falando. Se você se atentar para isso, peraí, sabe, deixa eu ver o que está acontecendo. Você vai entender aquele momento e você vai ver que através disso você vai colocar rumo para que a tua vida, para que a tua família, para que a tua casa seja edificada. Diga glória a Deus, pessoal. Agora, poxa, eu quero que a minha família seja edificada, eu quero que a minha casa seja mais feliz do que nunca, mas eu não escuto o lamento do meu familiar, eu não escuto a queixa da minha família, eu não escuto aquele que está do meu lado ali, que é o mais presente, que é o mais que está do meu lado. Eu não escuto essa pessoa. Então como que eu quero edificar minha casa assim, irmãos? A gente tem que aprender a ouvir, tem que estar pronto a ouvir, tem que estar adepto a ouvir. Então quando nós ouvimos, espera aí, então a porta, uma oportunidade se abriu para José. Por quê? Porque houve alguém que falou de José para Faraó. Então portas se abrirão para nós também quando nós aprendemos a ouvir. Diga glória a Deus. Minha esposa já virou para mim e já falou, né? Está sendo gravado aqui, ela não está aqui não, mas minha esposa já virou para mim: você está todo mundo bem, mas como é que é isso daí? E quando eu fui ver, é verdade. Eu falei: peraí, é verdade, cara, então tem que mudar, então tem que orar em cima disso, então está errado. Aí comecei a buscar a Deus, aí a gente busca a Deus, fala: meu Deus, é verdade, isso daqui tem que mudar. Aí quando vê, o trem é edificado. Diga glória a Deus, amém, gente? Agora, por que José, ou melhor dizendo, por que houve então, né, melhor dizendo aqui, por que houve, né, que falou bem de José? Porque imagina se José, até falamos disso na semana passada, imagina se José, ele deixa a indignação entrar no coração, a revolta, a ira, né? Imagina se ele deixasse isso dominar o coração dele. Na hora que os dois estivessem lá na prisão, lá com as faces tristes, que a Bíblia fala, porque o coração alegre formoseia o rosto, mas o coração triste também faz o inverso. Na hora que ele estivesse triste lá na prisão, lá, se José tivesse indignado, ele estava nem se importando.
sabe, com aqueles que estavam tristes lá. Então, quando nós deixamos algo entrar no nosso coração, e Salomão ele vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarde o que, igreja? Porque dele procede a saída da vida, dele sai a vida. Então, se eu estou indignado, se eu estou revoltado, se eu estou magoado, se eu estou com desejo de vingança, isso compromete a essência, que é o que nós falamos semana passada. Então, quando nós entendemos isso, peraí, não que eu não vou ter uma postura, não que eu não vou ter uma correção, não que eu vou ter, mas quando eu deixo sentimentos entrarem, né, e com outras palavras, dominarem o meu coração, então o que vai sair da vida é em cima daquilo ali. Então, às vezes, uma indignação, como é que é uma pessoa indignada, revoltada? Então, sabe, quando nós, sobretudo, não é, eu falava hoje no culto da tarde, não quer dizer que você não vai ficar triste. Eu fico triste, você fica bravo, não fica ou não fica? Quem fica bravo aí, levanta a mão aí. Normal, mas não quer dizer que isso vai dominar o meu coração. Tem gente que passa 5 dias com raiva, irmãos, com raiva. Não sei o que, fica 5 dias sem falar com o outro. Tem gente que fica, sabe, 5 dias indignado. Não, a Bíblia nos ensina a não deixar a ira se pôr sobre o sol se pôr sobre a nossa ira. Não é que a Bíblia nos ensina assim? Então, olha só que coisa. Então, sabe, é disso que eu estou falando. Eu não posso ser, o meu coração não pode ser levado por essas coisas, senão, irmãos, vai comprometer a nossa essência. E quando compromete a nossa essência, quando eu estou comprometido, quando a nossa essência está comprometida, quando, sabe, a essência de Deus em nós está comprometida, deixamos de oferecer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, sabe? Aí fazemos as coisas indignado, revoltado e tal, e aquela coisa e tal, e quando vê, isso vai abrindo brecha, isso vai abrindo lugar, isso vai abrindo margem. Aí quando vê, vai esfriando, quando vê, vai acontecendo, quando vê isso e tal, aquela coisa. Então é aquilo que eu falei, sabe, ouça atentamente às vezes as queixas principalmente dos de dentro da tua casa, porque são os mais próximos, são os que te conhecem, além de Deus, são os que mais te conhecem. Amém, não, minha igreja? Quem está entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Coloque isso no coração, você vai ver que a tua casa vai ser edificada. Amém ou não amém, gente? Então, continuando, vamos lá. Então diz assim, olha só. Então, verso de número 10: estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sobre a prisão da casa da guarda, e a mim ao padeiro Mó, então sonhamos o sonho naquela mesma noite, eu e ele, conforme a interpretação do meu sonho, sonhamos. Agora olha que interessante. E estava ali conosco um jovem hebreu. Pula para o verso de número 13. E como ele interpretou, assim foi feito. A mim me fez retornar à minha posição, e a ele o enforcou. Agora olha o verso 14. Então, o que Faraó fez, gente? Chamou José e fez sair logo de onde, gente? Da cova. Agora leia a próxima palavra. Barbeou José e depois tirou as suas vestes, e a Bíblia fala que ele veio a quem, igreja? Faraó. Irmãos, aprenda isso. Ô irmão, qual que é o seu nome? Marcelo, escuta isso. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Sempre quando a Bíblia ela começa a dar muitos detalhes, porque a Bíblia simplesmente podia falar assim, e chamou Faraó José e ele entrou na presença. Não, a Bíblia fala assim, e chamou Faraó, mandou fazer, tirou da cova, fez a barba, mudou as vestes e veio até Faraó. É porque a Bíblia quer nos ensinar algo. E um dos ensinamentos aqui para nós hoje irmãos, falo isso com muito carinho, tá? A gente não pode ser ignorante, cara. Porque seja sincero comigo, seja sincero. Suponhamos que alguém esteja te chamando, mas só que ele fale assim para você agora: olha, fulano de tal te chama. É mesmo? Está te chamando. Mas você tem que mudar seu cabelo, porque assim não vai não. Você tem que mudar sua roupa, porque assim também não dá não. Você tem que passar uma subaqueira, porque senão não dá. Quantas pessoas no lugar de José ia rodar bainha? Que é isso? Que é isso?
Se quiser, tem que ser desse jeito. É verdade, irmãos. Há um ditado que o povo fala aí: pau que nasce torto, o quê? Não. A gente não pode ser ignorante assim, irmãos. Me desculpa a expressão, mas isso chega a ser uma ignorância. A gente precisa ser pessoas maleáveis. Você sabe que depois na lei, né, o mesmo livro de Levítico, o mesmo capítulo de Levítico que fala que não pode fazer tatuagem, 2 versículos depois fala que o homem não pode aparar a barba. Sabia disso? No mesmo capítulo, 2 ou 3 versículos depois fala: aquele que não pode riscar também não pode aparar a barba. Então nós está enrolado, né? Se for usar por isso. Na mesma lei, no mesmo capítulo. Mas as pessoas às vezes pegam só um pedacinho, tá vendo como é? Então, o que eu estou querendo dizer? Aí o povo hebreu, olha os judeus, né? O hebreu, mas depois judeus, olha as barbonas. José, manda ele fazer a barba. Então tem gente que às vezes a ignorância dele é tanto, eu falo isso com respeito e com carinho, mas a ignorância dele é tanto que às vezes a pessoa não é maleável. Eu aprendi assim, eu sou assim, sabia que eu sou assim, sabe que eu sou assim, e tal aquela coisa, e sabe tal aquela coisa, mas só que a pessoa não entende que, peraí, que se eu, vamos dizer assim, né, é só uma exemplificação, que se eu mudar um pouquinho que seja, se eu estiver adepto a mudar, irmãos, se eu estiver adepto, vamos dizer assim, a fazer a barba, vamos dizer assim, se eu estiver adepto a colocar uma roupa melhor, se eu estiver adepto, sabe, se isso for aceito para mim, pô, beleza, cara, eu vou entrar na presença de Faraó. Por que muitas pessoas às vezes não veem as coisas melhorar? Porque é engessado. Sabe, você fala, muda, você conversa com a pessoa, ou o familiar conversa, fala, oh, vamos mudar isso, sabe, abre o coração. Você me conheceu, eu era assim. Cara, isso é muito prejudicial para a pessoa e para toda a sua família. Então, quando eu e você entendemos, espera aí, pastor, tanto eu quanto o meu familiar, nós estamos num processo de mudança, então não é só um lado que tem que mudar. Por isso que no primeiro dia da campanha, quando eu entreguei o coraçãozinho, esse daqui é o meu da próxima semana, o meu eu quebrei hoje de manhã, eu falei, às vezes o coração que está precisando ser quebrantado é o meu e o seu. Entende? Então peraí, quer dizer que porque eu cresci, nasci, sou assim e tal, aquela coisa, mas o negócio está prejudicando toda a minha família, está atrapalhando meu casamento, está atrapalhando meu relacionamento com os meus pais, está atrapalhando meu relacionamento com todo mundo, com as pessoas que estão de volta em mim. Aí quer dizer, porque eu cresci, nasci, fui ensinado assim, então quer dizer, mesmo isso me prejudicando, então quer dizer que eu não posso mudar? Não. Então a gente precisa abrir o coração para ir, precisamos ser pessoas maleáveis, precisamos ser pessoas dispostas. Não, peraí, se eu tiver que ser trabalhado, meu Deus, trabalhe em mim. Você quer ver um exemplo disso? Jeremias desce para tal lugar, vai lá na casa do oleiro lá. Foi Jeremias, chegou lá eu vou falar com você. Chega Jeremias lá na casa do oleiro lá, né? Aí chega lá, o que ele vê? Vê o oleiro amassando barro. Aí quando vê ele pegando, tentando dar forma no vaso, o que aconteceu com o vaso? Quebrou. O que Deus faz ali? Uma comparação, como se fôssemos nós, dizendo, assim é o meu povo na minha mão. Porque quando quebrava, quando o Senhor tentava dar forma, né, o oleiro tentava dar forma no vaso, e o vaso trincava, o Senhor não descartava. Mas o Senhor pegava o barro, amassava de novo, né, que é o processo de impureza, e tentava, ia lapidar de novo. Quantas vezes Deus tentou trabalhar em nós e nós quebramos? Não aceitamos a forma que Deus quer em nós. Vocês estão entendendo? Sim, irmãos? Vocês estão sérios, irmãos? O que é isso? Mas quem está entendendo aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Vocês estão vendo que o próprio Deus tentando formar o teu povo, o povo trincava. Quantas vezes a gente não quebrou? Porque às vezes a vida tentou nos moldar, nos fazer e tal, aquela coisa. Aí o que acontece? Aí tem gente que assim, vai trincando sempre, vai trincando sempre, vai trincando sempre. Deus não desiste, mas ele tem que amassar, como oleiro, né? Tem que amassar, processo, né? Então é processo.
Então, o que acontece com o vaso com barro que sempre quebra? Volta no início. É o que eu estou falando. Quando a gente está aberto, Senhor, trabalha na minha vida, sabe, o fulano de tal, sabe, aí, oh meu Deus, isso aqui é difícil para mim, é complicado, irmãos. Falava hoje durante o dia, como é difícil mudar, cara. É muito difícil mudar. Não é fácil mudar, é difícil mudar. Sabe, é difícil às vezes quebrar costumes, é difícil. Mas entenda que às vezes para o nosso bem é necessário. Diga glória a Deus. Se ele falasse, não, se Faraó quiser, ele vai me aceitar assim, vai ser assim, e não sei o que, não sei assim. Claro que o pensamento de Deus não pode ser impedido, mas para que isso? O que nos impede de mudar? Amém, não amém, gente? Então esteja aberto à mudança. Diga glória a Deus. Terceira lição, vamos lá. Vamos passar aqui antes, mas vamos para a terceira. Diz assim, ó, verso de número 16. E respondeu José a Faraó, dizendo, me perdoe, verso 15, tá? E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em quem, igreja? Mas Deus te dará a resposta de paz. E Faraó, rapidinho, só vou passar uma pinceladinha. Aprenda que nada é você, tudo é Deus. Amém? Dom é irrevogável, você pode ser usado da maneira que for. Somos simplesmente um instrumento na mão de Deus. É Deus. Deus te dará a paz, a resposta de paz a Faraó. É Deus, é a unção de Deus na nossa vida. Agora continuando, vamos lá, vamos entrar na terceira lição de hoje. Diz assim, ó: e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado, no campo, né? E eis que outras 7 vacas subiam depois delas, vacas feias à vista, magras de carne. Não tenho visto outras tais. Quanta fealdade, tão feio que eras, né? Em toda a terra do Egito. Verso 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entrando em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então Faraó, ele diz: acordei. Aí ele vai ter o segundo sonho. Para que olha para o pastor. Sabemos que isso daqui representa, né? José, ele revela, ele interpreta 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Tudo bem, daqui a pouquinho nós vamos para lá. Mas olha os detalhes que a Bíblia traz mais uma vez. Eis que Faraó, né, ele falando para José: ô José, eu tive um sonho. Claro que ele não falou assim, né? Mas eu tive um sonho. Esse sonho eu sonhei com 7 vacas gordas, bonitona e tal. E depois 7 vacas magras, feia, mas tão feia que eu nunca vi feiodade igual assim, igual um ditado que diz: fake dói, né? Com outras palavras, era isso. Em toda a terra do Egito nunca vi vaca tão feia assim, né? Tal, aquela coisa. Mas só que o Faraó fala assim: as 7 vacas magras veio atrás das gordinhas, e a Bíblia fala que então elas comeram a vaca gorda, engoliu elas. Mas olha o verso 21, e entrava em suas entranhas, mas não conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Olha que contraditório. Vamos ser sinceros, o que acontece quando você come bem? Você está lá no churrasco, o irmão apontou ali. Quando você está no churrasco, você come bem, você foi visitar a mãe ou o parente, aí você comeu. Um dia aqui, meus irmãos, sabe, tinha um almoço tão gostoso, eu comi tanto que na mesa meu cinto arrebentou, irmãos. Não é gula não, porque eu aprendi, né, hoje a não cometer mais esse erro, porque a gula é quando eu estou satisfeito, eu estou comendo ainda. Então eu não tinha me saciado, então eu estava comendo. Aí quando sentou assim, meu cinto, puf, diante de Deus, não estou brincando não, meu cinto arrebentou. Mas só que as vaquinhas foi contrário. As vacas bem magrinhas comem as vacas gordonas, e o aspecto dela continua a mesma coisa. Sabemos que isso é 7 anos de bonança, 7 anos de paz, que vamos falar daqui a pouquinho. Mas aprenda isso daqui, irmãos. Aqui eu tiro uma lição muito grande para a nossa vida. Irmãos,
anota aí na tua Bíblia, escreve, por favor, no seu caderno ou coisa, escreve isso. Os tempos difíceis tendem, às vezes, a apagar os tempos bons, cara. Porque elas comiam as vacas gordas, mas só que não conheciam que houvesse entrado nas suas entranhas, como se elas não tivessem comido nada. Você já viu que existem pessoas que às vezes, né, passam por situações difíceis, e todos nós temos, como eu disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, ele trabalhando, revestido para que possais suportar o dia mal, temos. Mas só que existem pessoas que parece que na hora da adversidade, na hora da luta, na hora de um problema, parece que tudo aquilo que é bom deixou de existir ou nunca existiu. Estava dando um exemplo de muitos casais que eu atendi, irmãos. Eu já falei aqui que quando eu vou atender casal, eu gosto de conversar com os dois, porque cada um tem uma verdade, uma versão. A não ser quando a pessoa não quer, e a gente orienta, pede a Deus sabedoria. Mas eu já virei para casais e falei, cara, eu falei com eles aí, poxa, vocês estão falando, fala uma coisa boa da sua esposa, fala uma coisa boa do seu marido. Aí parava, pensava, para você ver como é que é difícil, né? Aí quando vê, falava, fulano é assim. Olha aí, foi uma, agora fala uma dele ou dela. Aí a pessoa parava, pensava, falava assim. Mas você já viu como que às vezes os defeitos que todo mundo tem, às vezes vai ofuscando as qualidades que está ali todos os dias também? Por causa disso daqui, ó. Tempos difíceis tendem a engolir, às vezes, tudo aquilo que foi bom, e como se não conhecesse, como se nunca houvesse tempos bons, como se nunca houvesse nada nas entranhas das vacas feias. Eu posso dar muitos exemplos bíblicos, vou dar pelo menos 2 aqui. Por exemplo, o primeiro deles, quem que está aqui? Vitinho? Vitinho vai colocar ali para nós. Por exemplo, Ruth, capítulo de número 1, verso de número 19. A Bíblia vai dizer que quando Noemi voltou, olha só, verso 19: assim pois foram ambas e chegaram a Belém, voltaram para Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia, não é essa Noemi? Olha o que ela vai dizer, porém elas diziam, não me chame de Noemi, chamai-me Mara, porque o meu nome, porque tenho grande amargura, me tem me dado Todo-Poderoso, cheia parti e vazio o Senhor me fez tornar, porque pois me chamaste de Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Na verdade, Deus não mandou ela sair da terra junto com o seu marido, isso foi uma loucura deles. Mas como eles saíram de Belém e lá fora, os filhos partiram e tal, aquela coisa, o marido, depois os filhos e tal, ela volta e quando o pessoal reconheceu, falou, não, ofuscando às vezes uma vida com Deus. Olha só para você ver. Quando a gente olha para Elias, por exemplo, ele vai dizer para o próprio Deus, por causa daquela rejeição, né, da mulher de Acabe, a Jezabel, que jurou a cabeça dele, e ele foge ali para o deserto. Qual que foi a queixa dele para o Senhor? Não sou melhor do que os meus pais, mas quem foi o profeta antes dele que fez obras tais como Elias? Teve o Eliseu. Mas só que qual que foi a queixa? Não sou melhor do que os meus pais, mas se for olhar, não houve profeta maior do que Elias antes do tempo, houve o Eliseu depois Cristo. Porque os tempos difíceis tendem a ofuscar às vezes os tempos bons. Irmãos, aprenda o que o pastor está dizendo. Sabe, aprenda a olhar mesmo em tempos difíceis as coisas boas que estão em tua volta. Diga glória a Deus. Eu sempre ensino isso, irmãos, e sempre ensino isso. Bate o pé de vocês aí assim, ó, bate. Agora levanta as subaqueiras aí, ó, levanta. Agora bem forte, vai lá, uma fungada, ó. Olha aí, o grande benefício de Deus, a grande benignidade de Deus conosco. Isso já é o suficiente, irmãos, para a gente falar, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Diga glória a Deus. Só isso daí já é motivo para você agradecer. Ah, pastor, mas só que eu tenho um problema disso. Aí às vezes a pessoa, por causa de um problema, ela vai reclamando o dia inteiro por causa do problema, mas não agradeceu pelos pés, pelos braços, pelo ar que respira, não agradeceu pela visão, não agradeceu pela audição, Por quê? Porque o ruim está ofuscando tanto de coisa boa
que às vezes está em volta da vida da pessoa. Olha só, aprenda a valorizar as coisas que estão contigo. Diga glória a Deus, pessoal. Amém ou amém? Aprenda a olhar as beneficências de Deus, as qualidades de Deus, Angélica. Aprenda a olhar aquilo que Deus tem sido bom com você, meu Deus, graças a Deus. Glórias eu te dou. Tenho luta, tenho aflição, tenho. Quem tem luta aqui? Levanta os braços para eu ver. Eu tenho muita luta. Mas graças a Deus poxa, esse dia fez o Senhor alegrar-vos e regozijar-vos. Poxa, é tão bom, né? Você acordar, ver aquele dia. Oh, meu Deus, obrigado por mais esse dia. E assim a gente vai caminhar. Obrigado pela nossa igreja. Diga glória a Deus, pessoal. Está aqui de portona aberta para nós. 3 reuniões do dia. Glória a Deus. Obrigado, amém, gente? Obrigado, Jesus, pelos irmãos maravilhosos da igreja do Cristiano Machado. Aplauda Jesus aí, gente. Amém? Fala assim, diga Jesus, mas só, diga Jesus, diga obrigado pela minha família, aplauda Jesus de novo. Oh, glória a Deus, amém, gente? Então aprenda a valorizar, porque apesar de estarmos na luta, Deus está conosco, estendendo a sua benignidade conosco, em nome de Jesus, amém ou não amém, gente? Agora, por último, vamos finalizar. Pula para mim, por favor, para o verso de número 33, por gentileza, e a gente finaliza a mensagem. Então, verso 33 diz assim, ó: portanto, Faraó se proveja agora, depois que ele revela o sonho, Faraó vai dizer assim, olha só. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, o ponha sobre a terra do Egito. E faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, né, sobre os cuidados de Faraó, para mantimento das cidades, e os guardem. Assim será um mantimento para o pavimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, aos olhos de todos os seus, ok, igreja? Vamos terminar. Qual que foi o conselho de José? Isso daqui foi um conselho. Ele falou o seguinte: Faraó, pegue agora uma pessoa capaz, com outras palavras, e coloque para administrar tudo. Durante esses 7 anos, a 5ª parte de tudo vai separando e vai guardando, para que no tempo difícil tenhamos mantimento aos cuidados. Com isso o Egito cresceu muito, junto com José governando depois para Faraó. Último entendimento que eu quero passar para vocês, irmãos: aprenda que no tempo da abundância a gente precisa aprender. Eu vou levar para esse lado a mensagem, mas aprenda a economizar, cara. Aprenda a poupar. Eu sei que é difícil, não é fácil juntar dinheiro, guardar recursos, não é. Mas hoje 2 pessoas me procuraram e falaram: pastor, eu tive muito tempo, eu prosperei muito na minha vida, mas só que eu não tive sabedoria. Inclusive um falou: eu murmurava ainda. E hoje eu sei que aquele tempo ele foi um tempo de vaca gorda na minha vida. Então talvez hoje você esteja vivendo, poupe um pouco, sabe? Aprenda, nem que seja, sei lá quanto %, mas pelo menos uma sementinha por mês. Vai poupando, vai guardando. Sexta-feira passada, estou encerrando a mensagem, um rapaz me procurou aqui para conversar comigo. O nome dele é Marcelo. Ele falou: pastor, preciso conversar com o pastor. Aí fui lá, atendi ele falou comigo assim: pastor, eu sou de Juiz de Fora. Falei: caramba, eu sou de Juiz de Fora também, né? Aí ele falou: casei com uma mulher de Eubank da Câmara, a família da minha esposa é de Eubank da Câmara. Onde fica isso? Juiz de Fora, do lado de uma terrinha pequenininha. Aí ele falou assim, na hora que ele falou, quase caí para trás. Falou: pastor, eu liguei para minha tia, vou para a casa dela, ela mora lá em Unai. Eu quase caí para trás. Isso aí não é possível, cara, que eu vim de Unai para cá, né? Eu falei: não é possível. Minha tia mora lá, e falou perto do posto da cooperativa. Eu falei: irmão, eu sei, fiquei lá 6 anos, eu sei. Eu falei: não é possível. Aí o que ele estava falando comigo? Caminhoneiro. Ele falou: pastor, eu ganhava bem.
Mas só que infelizmente, tal, aí vai para lá, esbanja e tal, e ele falando e tal, aquela coisa toda. Aí veio o problema de saúde da minha filha, então gastei muito. Depois a minha esposa agora internou. Aí de um tempo para cá comecei a ter um problema de saúde, não consigo mais dirigir. Fui despejado de onde eu estava morando. E ele mesmo reconheceu. Agora, se eu tivesse ao longo do tempo, sabe, guardado e tal, aquela coisa toda, eu não estaria passando por isso. Aí veio aqui, pediu ajuda, doei para ele algumas coisas. Deve ter ido para Unai, não sei, né? Mas deve ter ido. Pelo menos foi a história dele. Isso fala a importância, irmãos, da gente poupar um pouco. Diga glória a Deus, pessoal. Né? Faça as coisas dentro das condições, sabe? Viva uma vida um pouco mais folgada. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, estou falando, não é fácil. Principalmente hoje que as coisas estão muito caras. E poupe. Outro conselho que eu posso dar para você, você sabe que o pastor está aqui, ele não fala muito nisso. Aprenda a ser fiel a Deus. Se alguém não é, claro, aprenda a ser fiel. Deus vai te honrar nisso em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. Amém, gente? E saiba aproveitar os momentos bons. Não queira, lá no tempo difícil, você falar assim, poxa, poderia ter aproveitado. E não aproveitei. Aproveite agora. Você está com saúde, você está com vigor, você pode ir, você pode vir, você está livre e tal, aquela coisa. Aproveite agora, faça agora, construa a memória agora, seja presente agora. Faça agora, para que verdadeiramente você viva o melhor em nome de Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. Quem entendeu a mensagem aqui? Semana que vem vamos continuar. Amém, gente? Levante sua mão direita aos céus, repita assim comigo. Diga, meu Deus. Mas só, diga, meu Deus. Diga, muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje, Pai. Diga para a minha vida. Diga, eu recebo essa palavra, Pai, para o meu coração, em o nome de Jesus. Curva o seu rosto, põe a mão no teu coração, feche os seus olhos, Pai. Muito obrigado pelo entendimento de hoje, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Agradecemos pelo cuidado, pelo carinho do Senhor, pelo alimento espiritual, Pai, que às vezes veio para nos exortar, Pai, às vezes nos corrigir, meu Deus, e na luz da palavra, abrir os nossos olhos, Senhor. Aprendemos lições que para mim valiosíssimas nessa noite, meu Pai, na qual eu quero na minha vida praticá-las, Senhor. E que cada irmão que aqui nessa noite está também tenha e compartilhe comigo desse mesmo interesse, Pai, meu Deus, de colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem trago para a nossa vida, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que assim o Senhor ministre no nosso coração, e que venhamos levar toda a nossa família ao Senhor, Pai, aos pés do Senhor. Com outras palavras, aos pés da cruz, Senhor. Cremos na promessa que diz: credes no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Estamos nessa campanha, meu Deus, quebrantando o coração, porque queremos ver a transformação do coração de cada familiar nosso, Pai. Assim nós cremos e acreditamos. Diga assim comigo, diga, meu Deus. Diga, muito obrigado, Senhor. Diga, por essa palavra, por esse entendimento e por esse ensinamento. Você que pode, dê um belo louvor de palmas para Jesus, irmãos.